Hoje daremos continuidade à nossa aula de introdução à linguagem Python. A saída de dados, seja qualquer linguagem de programação, é de grande importância, pois é a partir da saída de dados que as informações são exibidas para o usuário. Na linguagem Python, a saída de dados utiliza-se da função print. Então a sintaxe é da seguinte forma: print abre e fecha parêntese, e temos alguma literal que será exibida para o usuário, sendo que não necessariamente é obrigatório colocar apenas uma literal. A gente pode ter mais de uma literal dentro desse print, podendo ser N literais, como vocês podem bem observar aqui. Bem, a função print ela é uma função de entrada e saída que permite escrever no dispositivo padrão. No nosso caso, é a tela do computador. Então, toda e qualquer informação que está dentro da função print, ela é exibida ao usuário por meio da tela. Bem, a expressão a ser escrita, ela pode ser um texto, um valor numérico ou uma expressão a ser computada antes de ser mostrada. Mais para frente, a gente vai observar alguns exemplos e isso vai ficar mais claro para vocês. Bem, além disso, pode-se ter apenas uma expressão ou mais expressões, que nesse caso, se tiver mais expressões, elas devem vir separadas por vírgulas. E ao final do print é colocado um fim de linha, isto é, salta-se uma linha na tela. Aqui eu trago alguns exemplos. Nesse primeiro caso aqui, print 26. Nesse caso aqui, o valor 26 apenas seria exibido na tela do computador. Então, o usuário estaria vendo esse valor. Temos também print 123.4. Nesse outro exemplo, print bom dia. Nesse caso, a string bom dia seria exibida para o usuário. Nesse outro caso aqui, temos o print de uma expressão, que nesse caso aqui, depois que fosse realizada essa operação, obtendo o valor 314, esse valor seria exibido para o usuário. Nesse outro exemplo, print a circunferência nesse caso aqui, iria aparecer para o usuário a circunferência e o valor equivalente a essa expressão. Então, vamos supor que aqui fosse, sei lá, 20. Aí iria aparecer a circunferência é 20 para o usuário. Nesse outro caso aqui, primeiro fizemos a declaração de uma variável, atribuindo esse valor aqui, a variável x. Nessa outra linha, fazemos a declaração da variável y e atribuímos o valor 87. E a partir do print, a gente pode indicar que x dividido por y é igual a esse valor aqui, que representa a operação propriamente dita, seria exibido. Então, é bem útil para a gente informar dados, né, para o usuário. Então, por isso que é importante a gente compreender fielmente como trabalhar com o print. Bem, o print a gente também pode utilizar-se de expressões de controle. Então, por exemplo, nesse caso aqui, print, aí aqui poderia ter uma expressão de controle, %s, porcento literal. Nesse caso aqui, o valor contido na literal seria exibido nessa expressão de controle aqui, %s. Lembrando que para cada tipo de dado, a gente vai ter uma expressão de controle diferente. Esse caso aqui do %s é para string, mas temos as expressões de controle para inteiro, real, entre outros tipos de dados. Também, nessas expressões de controle, a gente pode ter infinitos expressões de controles dentro do print. Então, nesse caso aqui, expressão de controle
Porcento %S. Nesse caso aqui, o porcento %S, ele representa apenas o tipo, mas não quer dizer que na prática seria dessa forma. Já que nesse caso aqui, a gente está indicando que poderia ter literal 1, literal 2, e assim sucessivamente, até um literal N. Então, nesse caso aqui, esse porcento %S teria que ter a mesma quantidade das variáveis que estão contidas nesse entre parênteses. E aqui é bom observar que quando se tem mais de uma variável para ser exibida no print, é necessário que elas estejam entre parênteses, e o sinal de porcentagem fica fora dos parênteses. Então, é bem importante observar isso. Então, resumindo, é possível formatar no estilo antigo de expressão de controle, como é utilizado, por exemplo, em linguagem C. E a expressão de controle, ela pode conter caracteres que serão exibidos na tela e os especificadores de formatação, que indicam o formato em que os argumentos devem ser impressos. Se houver mais de um literal a ser mostrada, que é esse caso aqui, cada argumento deve ser separado por vírgula dentro dos parênteses internos, que é o caso observado aqui. Como eu falei, cada tipo de dado ele possui um especificador de formato. Então aqui eu trago alguns para vocês. Nesse caso aqui, %C é utilizado para caracteres simples, %D para decimal, e assim sucessivamente para outros formatos. Temos também os caracteres de escape, que podem ser utilizados dentro do print. Entre os mais famosos temos o /N, que basicamente ele vai estar colocando uma nova linha na exibição, e o /T, que é o famoso tab. Então vamos observar esse exemplo aqui, utilizando esses especificadores de formato. Então nessa primeira linha, temos a declaração da variável x, e a ela é atribuído o valor 2. Depois é utilizado um print com o %D, que é o especificador de formato para decimal. Então aqui a gente poderia ler da seguinte forma: %D é o conteúdo da variável x. E aqui o %x para indicar que a gente quer pegar o valor dessa variável x e atribuir nesse %D, que é o especificador de formato. Então, o que é que seria exibido para o usuário? Iria ser exibido o seguinte: 2 é o conteúdo da variável x. O 2, como a gente viu aqui, é o valor da variável x. Então, por isso que seria exibido essa informação na tela do usuário. Nesse outro exemplo, %S está a %D milhões de milhas do Sol. E aqui temos %, abre e fecha parêntese, e temos Vênus, 67. Então, basicamente aqui, o Vênus ele seria exibido no %S, que é o especificador de formato para cadeias de caracteres, e o 67 seria exibido no %D. E nesse caso aqui, o /N, que é o caractere de escape, iria quebrar uma linha. Então, esse do Sol iria aparecer na linha seguinte, e não nessa mesma linha dos caracteres anteriores. Então, que mensagem seria exibida para o usuário? Seria basicamente a seguinte: Vênus está a 67 milhões de milhas do Sol. Aqui eu tenho mais alguns exemplos. Print %D, %26. Nesse caso aqui, seria exibido o valor 26 no lugar do %D. Nesse caso aqui também, do %F, seria exibido o valor 123.4. Nesse caso aqui também, nesse outro, e assim sucessivamente. Então, pegando esse caso aqui, letra
igual a A. Perceba que é apenas um caractere. Então, como é que seria feito essa exibição? A gente colocaria o print e a gente colocaria alguma mensagem, que nesse caso aqui fica a cargo da criatividade do programador, sendo que é importante que a mensagem seja bem clara com o seu objetivo, que nesse caso a primeira letra é %C. Então, nesse caso aqui, o valor contido na variável letra seria exibido nesse espaço aqui, do %C. Então, ficaria da seguinte forma: a primeira letra é A. Aqui também temos mais alguns exemplos. Bem, com a função print, a gente pode também definir o tamanho de campos na expressão. Então, por exemplo, utilizando esse %2D, ou seja, veja que aqui a gente não está utilizando apenas o %D, é um %2D. Nesse caso aqui, seria exibido 350 de forma normal, ou seja, não teria nenhum espaço. Nesse outro aqui, %4D, a gente percebe que é inserido mais alguns caracteres na frente do 350, ou seja, mais caracteres. Nesse outro caso aqui, no %6D, também ocorre isso. São exibidos 6 caracteres. Então temos o 350, que já foi definido aqui, e temos esses espaços aqui em branco, que representaria os outros 3 caracteres. Também pode ser utilizado para arredondamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, %4.2f, representando no caso esse valor aqui. Para esse caso específico, nesse primeiro exemplo, o valor continua da mesma forma, já que ele já está nesse formato de 4 casas decimais à esquerda e apenas 2 à direita. Nesse caso aqui, a gente percebe também que houve uma manutenção dessa casa decimal. Só que perceba que nesse caso aqui, já temos o arredondamento do valor, ou seja, 3.1. Perceba que agora não é exibido o 7.8, mas sim apenas o 8, que é resultado do arredondamento desse ponto 78, ou seja, o 7 foi arredondado para 8. E assim segue para os outros casos, né? Os outros exemplos. Bem, ele pode ser utilizado também para alinhamento. Então, por exemplo, nesses casos aqui, a gente quer que cada caractere, cada valor desse aqui ocupe uma mesma quantidade de espaço na tela do computador. Então, a gente pode definir um valor fixo, nesse caso aqui, %10.2f, ou seja, em todos os casos aqui. Então, cada valor ele vai se manter alinhado nessa proporção, 10.2. E assim, esses valores são exibidos de uma forma mais harmônica para o usuário, como vocês podem observar. Pode ser também utilizado para realizar complemento com zeros à esquerda. Então, por exemplo, pegando aqui esse primeiro caso, print /n %04d, %21. Nesse caso aqui, está indicando que serão exibidos 4 caracteres, sendo que os valores a mais seriam de zeros. Então, nesse caso, como a gente tem 2 números, o restante de números, para se chegar a 4, seria completado com zeros, que é como vocês podem observar aqui, 0021. E nesse caso aqui também, %06d. Os outros caracteres, até chegar a 6 caracteres,
tomando o 21 como base, ele é complementado com 0. Então, nesse caso, ficaria 000021. Bem, então foi isso. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda com a introdução à linguagem Python, mas agora a gente vai observar a utilização da função de input, que é a função de entrada de dados.